Perguntaram-me uma vez num debate como definia a honestidade intelectual. Sem pestanejar, respondi: é você não fingir que sabe aquilo que não sabe, nem que não sabe aquilo que sabe perfeitamente bem. Se sei, sei que sei. Se não sei, sei que não sei. Isto é tudo. Saber que sabe é saber. Saber que não sabe é também saber. A inteligência não é, no fundo, senão o comprometimento da pessoa inteira no exercício do conhecer, mediante uma livre decisão da responsabilidade moral. Daí que ela seja também a base da integridade pessoal, quer no sentido ético, quer no sentido psicológico. Todas as neuroses, todas as psicoses, todas as mutilações da psique humana se resumem, no fundo, a uma recusa de saber. São uma revolta contra a inteligência. Revoltas contra a inteligência, psicoses, portanto, à sua maneira, são também as ideologias e filosofias que negam ou limitam artificiosamente o poder do conhecimento humano, subordinando-o à autoridade, ao condicionamento social, ao beneplácito do consenso acadêmico, aos fins políticos de um partido ou, pior ainda, subjugando a inteligência enquanto tal a uma de suas operações ou aspectos. Seja a razão, seja o sentimento, seja o interesse prático ou qualquer outra coisa. É claro que para cada domínio especial do conhecimento e da vida, uma faculdade em particular se destaca, ainda que sem se desligar das outras. O raciocínio lógico nas ciências, a imaginação na arte, o sentimento e a memória no conhecimento de si, a fé e a vontade na busca de Deus. Mas sem a inteligência, o que é cada uma dessas funções, ou a justa posição mecânica de todas elas, senão uma forma requintada de fetichismo? O que é uma imaginação que não intelige o que concebe, um sentimento que não se enxerga a si mesmo, uma razão que raciocina sem compreender, uma fé que aposta às cegas, sem a visão clara dos motivos de crer? São cacos de humanidade, jogados num porão escuro onde cegos tateiam em busca de vestígios de si mesmos. Toda a cultura que se construa em cima disso não será jamais senão um monumento à miséria humana, um macabro artifício diante dos ídolos. Só o inteligir, assumido como estatuto ontológico e dever máximo da pessoa humana, pode fundamentar a cultura e a vida social. Por isso não há perdão para aqueles que, vivendo das profissões da inteligência, a rebaixam e a humilham. Cada vez que um desses indivíduos grita, seja na língua que for, seja sob o pretexto que for, abajo la inteligencia, é sempre o coro dos demônios que ecoa no fundo do abismo. Viva la muerte! Sem testemunhas. O Globo, 22 de julho de 2000. Temos de nos desmascarar para alcançarmos aquela autenticidade interior de uma cultura em que poderemos um dia nos reconhecer e nos sentir realizados. J.O. de Meira Pena. Albert Schweitzer, em Minha Infância e Mocidade, lembra um instante em que pela primeira vez sentiu vergonha de si. Ele tinha por volta de 3 anos e brincava no jardim. Veio uma abelha e picou-lhe o dedo. Aos prantos, o menino foi socorrido pelos pais e por alguns vizinhos. De súbito, o pequeno Albert percebeu que a dor já havia passado fazia vários minutos e que continuava a chorar só para obter a atenção da plateia. Ao relatar o caso, Schweitzer era um septuagenário. Tinha atrás de si uma vida realizada, uma grande vida de artista, de médico, de filósofo, de alma cristã devotada ao socorro dos pobres e doentes. Mas ainda sentia a vergonha dessa primeira trapaça. Esse sentimento atravessara os anos, no fundo da memória, dando-lhe repuxões na consciência a cada nova tentação de auto-engano. Notem que, em volta, ninguém tinha percebido nada. Só o menino Schweitzer soube da sua vergonha. Só ele teve de prestar contas de seu ato ante sua consciência e seu Deus. Estou persuadido de que as vivências desse tipo, os atos sem testemunha, como costumo chamá-los, são a única base possível sobre a qual um homem pode desenvolver uma consciência moral autêntica, rigorosa e autônoma. Só aquele que na solidão sabe ser rigoroso e justo consigo mesmo e contra si mesmo é capaz de julgar os outros com justiça, em vez de se deixar levar pelos gritos da multidão, pelos estereótipos da propaganda, pelo interesse próprio disfarçado em belos pretextos morais. A razão disso é autoevidente. Um homem tem de estar livre de toda a fiscalização externa para ter a certeza de que olha para si mesmo e não para um papel social, e só então pode fazer um julgamento totalmente sincero. Somente aquele que é senhor de si é livre.
e ninguém é senhor de si se não aguenta nem olhar sozinho para dentro de seu próprio coração. Mesmo a conversa mais franca e a confissão mais espontânea não substituem esse exame interior, porque, aliás, só valem quando são expressões dele, não efusões passageiras induzidas por uma atmosfera casualmente estimulante ou por um sincerismo vaidoso. Mais ainda, não é apenas a dimensão moral da consciência que se desenvolve nesse confronto, é a consciência inteira, cognitiva, estética, prática. Pois ele é ao mesmo tempo aproximação e distanciamento. É o julgamento solitário que cria a verdadeira intimidade do homem consigo mesmo e é também ele que cria a distância, o espaço interior no qual as experiências vividas e os conhecimentos adquiridos são assimilados, aprofundados e personalizados. Sem esse espaço, sem esse mundo pessoal conquistado na solidão, o homem é apenas um tubo por onde as informações entram e saem, como os alimentos, transformadas em detritos. Ora, nem todos os seres humanos foram brindados pela providência com a percepção espontânea e o julgamento certeiro de seus pecados. Sem esses dons, o anseio de justiça se perverte em inculpação projetiva dos outros e em racionalização, no sentido psicanalítico do termo. Quem não os recebeu de nascença tende a adquiri-los pela educação. A educação moral, pois, consiste menos em dar a decorar listas do certo e do errado do que em criar um ambiente moral propício ao autoexame, à seriedade interior, à responsabilidade de cada um saber o que fez quando não havia alguém olhando. Durante 2 milênios, um ambiente assim foi criado e sustentado pela prática cristã do exame de consciência. Há equivalentes dela em outras tradições religiosas e místicas, mas nenhum da cultura laica contemporânea. Há as psicanálises, as psicoterapias, mas só funcionam nesse sentido quando conservam a referência religiosa à culpa pessoal e ao seu resgate pela confissão diante de Deus. E à medida que a sociedade se descristianiza ou, mutatis mutandis, se desislamiza, se desjudaiza, etc., essa referência se dissolve e as técnicas clínicas tendem justamente a produzir o efeito oposto, a abolir o sentimento de culpa, trocando-o ora por um endurecimento egoísta confundido com maturidade, ora por uma adaptatividade autocomplacente, desfibrada e cafajeste confundida com sanidade. A diferença entre a técnica religiosa e seus sucedâneos modernos é que ela sintetizava, numa mesma vivência dramática, a dor da culpa e a alegria da completa libertação, e isto as éticas leigas não podem fazer, justamente porque lhes falta a dimensão do juízo final, da confrontação com o destino eterno que, dando a essa experiência uma significação metafísica, elevava o anseio de responsabilidade pessoal às alturas de uma nobreza de alma, com o qual as exterioridades da ética cidadã não podem nem mesmo sonhar. Há 2 séculos a cultura moderna vem fazendo o que pode para debilitar, sufocar e extinguir na alma de cada homem a capacidade para essa experiência suprema na qual a consciência de si é exigida ao máximo e na qual, somente na qual, alguém pode adquirir a autêntica medida das possibilidades e deveres da condição humana. A ética laica, a educação para a cidadania, é o que sobra no exterior quando a consciência interior se cala e quando as ações do homem já nada significam além de infrações ou obediências a um código de convencionalismos e de interesses casuais. Ética, aí, é pura adaptação ao exterior, sem outra ressonância íntima senão aquela que se possa obter pela internalização forçada de slogans, frases feitas e palavras de ordem. Ética aí é o sacrifício da consciência no altar da mentira oficial do dia. Pasta 3. Vocação. Vocações e equívocos. Bravo, fevereiro de 2000. Se você escreve, ou pinta, ou faz sermões na igreja, ou toca música, ou monta a cavalo, ou tira fotos, ou faz qualquer outra coisa que pareça interessante, já deve ter ouvido 1000 vezes a pergunta: você faz isso por dinheiro ou por prazer?
Tão infinitamente repetível é essa fórmula que deve revelar algum traço profundo e permanente do modo brasileiro de ver as coisas, um lugar comum ou topos da nossa retórica diária. Ora, todo lugar comum é um recorte que enfatiza certos aspectos da realidade para momentaneamente dar a impressão de que os outros não existem. Logo, para compreendê-lo, é preciso perguntar, antes de tudo, o que é que omite. O que está omitido na pergunta acima é a possibilidade de que alguém se dedique de todo o coração a alguma coisa sem ser por necessidade econômica nem por prazer, ou pior ainda, que continue se dedicando a ela como se fosse a coisa mais importante do mundo, mesmo quando só dá prejuízo e dor de cabeça. O que está omitido nessa pergunta, e no modo brasileiro de ver as coisas, é aquilo que se chama vocação. Vocação vem do verbo latino voco, vocare, que quer dizer chamar. Quem faz algo por vocação sente que é chamado a isso pela voz de uma entidade superior. Deus, a humanidade, a história ou, como diria Viktor Frankl, o sentido da vida. Considerações de lucro ou prazer ficam fora ou só entram como elementos subordinados que por si não determinam decisões nem fundamentam avaliações. No mundo protestante germânico, há toda uma cultura e uma mística da vocação, e a busca da vocação autêntica é mesmo o tema do principal romance alemão, O Wilhelmeister de Goethe. Nos países católicos, a importância religiosa da vocação, consolidada na ética escolástica do dever de Estado, por exemplo, o dever dos pais de família, dos comerciantes, dos militares, etc., foi perdendo relevo depois do Renascimento, cavando-se um abismo cada vez mais fundo entre o sacerdócio e as atividades mundanas, esvaziadas de sentido na medida em que só o primeiro é considerado vocacional em sentido eminente. No Brasil, para agravar as coisas, a população foi constituída sobretudo de 3 espécies de pessoas: portugueses que vinham na esperança de enriquecer e não conseguiam voltar, negros apanhados à força e índios que não tinham nada a ver com a história e de repente se viam mal integrados numa sociedade que não compreendiam. É fácil perceber daí o imediatismo materialista dos primeiros, o qual, quando frustrado, se transforma em inveja e azedume que tudo deprecia e que com tanta facilidade se disfarça em indignação moralista contra a corrupção e as injustiças sociais. E mais ainda a total desorientação vocacional do segundo e do terceiro grupos, brutalmente amputados no sentido da vida e, por isto mesmo, facilmente inclinados a sentir-se marginalizados, mesmo que já não o são mais. Um pouco da ética da vocação existe ainda entre nós graças à influência dos imigrantes, especialmente alemães, árabes e judeus, mas existe de modo tácito, implícito, jamais consagrado como valor consciente da nossa cultura e muito menos valorizado pelas escolas e pelos governos. A realização superior do homem na vocação é então substituída pela mera busca do emprego, visto apenas como meio de subsistência e sem qualquer importância própria no que diz respeito ao conteúdo. A adaptação conformista a um emprego medíocre e sem futuro é considerado o máximo do realismo, a perfeição da maturidade humana. Tudo o mais é depreciado e, por isto mesmo, hipervalorizado e ansiosamente desejado, como diversão. Assim, entre o trabalho forçado e a diversão obsessiva, da qual o carnaval é a amostra mais significativa, acumula-se na alma do brasileiro a inveja e uma surda revolta contra todos os que levem uma vida grande, brilhante e significativa, sobre os quais, mesmo quando pobres, paira a suspeita de serem usurpadores e ladrões, pelo menos ladrões da sorte. Nota de rodapé. Ver o capítulo Inveja a partir da página 373. Fim da nota de rodapé. Daí a famosa observação de Tom Jobim: no Brasil o sucesso é um insulto pessoal. Sim, nesse meio não se compreende outra lealdade senão o companheirismo dos fracassados em torno de uma mesa de bar, despejando cerveja na goela e maledicência no mundo. Este é um país de gente que está no caminho errado, fazendo o que não quer, buscando alívio em entretenimentos pueris
e desprezíveis, quando não francamente deprimentes. Nossa ciência social, atada com um cabresto marxista e cega às realidades psicológicas mais óbvias da nossa vida diária, jamais se deu conta da imensa tragédia vocacional brasileira, que condena milhões de pessoas a viver presas como animaizinhos entre a dor inevitável e o prazer impossível. É que a explosiva acumulação de paixões infames, inevitável nessa situação, é o caldo de cultura ideal para a germinação dos ressentimentos políticos, e uma ciência social rebaixada a instrumento auxiliar da demagogia não há de querer lançar luz justamente sobre aquela treva confusa da qual a demagogia se alimenta. A mensagem de Viktor Frankl, Bravo, novembro de 1997. No dia 2 de setembro morreu, aos 92 anos, um dos homens realmente grandes deste século. Acabo de escrever isto e já tenho uma dúvida. Não sei se o médico judeu austríaco Viktor Frankl pertenceu mesmo a este século, pois ele só viveu para devolver aos homens o que o século XX lhes havia tomado, e não poderia fazê-lo se não fosse, numa época em que todos se orgulham de ser homens do seu tempo, alguém muito maior do que o século. Viktor Emil Frankl, nascido em Viena em 26 de março de 1905, foi grande nas 3 dimensões em que se pode medir um homem por outro homem: a inteligência, a coragem, o amor ao próximo. Mas foi maior ainda naquela dimensão que só Deus pode medir, na fidelidade ao sentido da existência, à missão do ser humano sobre a Terra. Homem de ciência, neurologista e psiquiatra, não foi o estudo que lhe revelou esse sentido. Foi a temível experiência do campo de concentração. Milhões passaram por essa experiência, mas Frankl não emergiu dela carregado de rancor e amargura. Saiu do inferno de Theresienstadt, levando consigo a mais bela mensagem de esperança que a ciência da alma deu aos homens deste século. O que possibilitou esse milagre singular foi a confluência oportuna de uma decisão pessoal e dos fatos em torno. A decisão pessoal. Frankl entrou no campo firmemente determinado a conservar a integridade da sua alma, a não deixar que seu espírito fosse abatido pelos carrascos do seu corpo. Os fatos em torno. Frankl observou que, de todos os prisioneiros, os que melhor conservavam o autodomínio e a sanidade eram aqueles que tinham um forte senso de viver, de missão, de obrigação. A obrigação podia ser para com sua fé religiosa. O prisioneiro crente, com os olhos voltados para o julgamento divino, passava por cima das misérias do momento. Podia ser para com uma causa política, social, cultural. As humilhações e tormentos tornavam-se etapas no caminho da vitória. Podia ser, sobretudo, para com o ser humano individual, objeto de amor e cuidados. Os que tinham parentes fora do campo eram mantidos vivos pela esperança do reencontro. Qualquer que fosse a missão a ser cumprida, transfigurava a situação, infundindo um sentido ao nonsense do presente. Esse senso de dever era a manifestação concreta do amor. O amor pelo qual um homem se liberta da sua prisão externa e interna, indo em direção àquilo que o torna maior que ele mesmo. O sentido da vida, concluiu Frankl, era o segredo da força de alguns homens, enquanto outros, privados de uma razão para suportar o sofrimento exterior, eram acossados desde dentro por um tirano ainda mais pérfido que Hitler, o sentimento de viver uma futilidade absurda. Nota de rodapé. Denomina-se ideal a síntese em que se fundem numa só forma e numa só energia a ideia do sentido da vida e a do preço de sua realização. Disse que um homem tem um ideal quando sabe em qual direção tem de ir para tornar-se aquilo que almeja e quando está firmemente decidido a ir nessa direção. O ideal é, por isto, condição indispensável para a coesão da personalidade, que sem ele se dispersa em aspirações fortuitas e esforços estéreis. Miragem e emblema, sua visão nos dinamiza, nos eleva e enobrece, e é sempre a lembrança do seu apelo que nos reergue após cada erro e cada desengano.
Olavo de Carvalho, O Abandono dos Ideais, aula do curso Introdução à Vida Intelectual, de setembro de 1987, disponível no link http://www.olavodicarvalho.org/ideias/ideais.htm. Soletração: http://www.orgbarra-apostilas-ideais.htm. Fim da soletração. Fim da nota de rodapé. Frankl tinha 3 razões para viver: sua fé, sua vocação e a esperança de reencontrar a esposa. Ali onde tantos perderam tudo, Frankl reconquistou não somente a vida, mas algo maior que a vida. Após a libertação, reencontrou também a esposa e a profissão como diretor do Hospital Policlínico de Viena. Assim registra no seu livro Man's Search for Meaning, uma das experiências interiores que o levaram à descoberta do sentido da vida. Um pensamento me traspassou. Pela primeira vez em minha vida, enxerguei a verdade tal como fora cantada por tantos poetas, proclamada como verdade derradeira por tantos pensadores. A verdade de que o amor é o derradeiro e mais alto objetivo a que o homem pode aspirar. Então captei o sentido do maior segredo que a poesia humana e o pensamento humano têm a transmitir: a salvação do homem através do amor e no amor. Compreendi como um homem a quem nada foi deixado neste mundo pode ainda conhecer a bem-aventurança, ainda que seja apenas por um breve momento na contemplação da sua bem-amada. Numa condição de profunda desolação, quando um homem não pode mais se expressar em ação positiva, quando sua única realização pode consistir em suportar seus sofrimentos da maneira correta, de uma maneira honrada, em tal condição o homem pode, através da contemplação amorosa da imagem que ele traz de sua bem-amada, encontrar a plenitude. Pela primeira vez em minha vida, eu era capaz de compreender as palavras: os anjos estão imersos na perpétua contemplação de uma glória infinita. Frankl transformou essa descoberta num conceito científico, o de doenças noogênicas. Noogênico quer dizer proveniente do espírito. Além das causas somáticas e psíquicas do sofrimento humano, era preciso reconhecer um sofrimento de origem propriamente espiritual, nascido da experiência do absurdo, da perda do sentido da vida. O homem, dizia ele, pode suportar tudo, menos a falta de sentido. Das reflexões de Frankl sobre a experiência do absurdo nasceu um dos mais impressionantes sistemas de terapia criados no século dos psicólogos, a logoterapia ou terapia do discurso, um conjunto de esquemas lógicos usado para desmontar os subterfúgios com que a mente doentia procura eludir a questão decisiva, a busca do sentido. Mas o sentido não teria o menor poder curativo se fosse apenas uma esperança inventada. A mente não poderia encontrar dentro de si a solução de seus males, pela simples razão de que o seu mal consiste em estar fechada dentro de si, sem abertura para o que lhe é superior. Em vez de criar um sentido, a mente tem de submeter-se a ele, uma vez encontrado. O sentido não tem de ser moldado pela mente, mas a mente pelo sentido. O sentido da vida, enfatiza Frankl, é uma realidade ontológica, não uma criação cultural. Frankl não dá qualquer prova filosófica desta afirmativa, mas o caminho mesmo da cura logoterapêutica fornece a cada paciente uma evidência inequívoca da subjetividade do sentido da sua vida. O sentido da vida simplesmente existe. Trata-se apenas de encontrá-lo. Universal no seu valor, individual no seu conteúdo, o sentido da vida é encontrado mediante uma tenaz investigação na qual o paciente, com a ajuda do terapeuta, busca uma resposta à seguinte pergunta: o que é que devo fazer e que não pode ser feito por ninguém, absolutamente ninguém, exceto eu mesmo? O dever imanente a cada vida surge então como uma imposição da estrutura mesma da existência humana. Nenhum homem inventa o sentido da sua vida. Cada um é,
por assim dizer, cercado e encurralado pelo sentido da própria vida. Este demarca e fixa, num ponto determinado do espaço e do tempo, o centro da sua realidade pessoal, de cuja visão emerge, límpido e inexorável, mas só visível desde dentro, o dever a cumprir. Em vez de dissolver a individualidade humana nos seus elementos mediante análises tediosas que arriscam perder-se em detalhes irrelevantes, a logoterapia busca consolidar e fixar o paciente de imediato no ponto central do seu ser, que é, e não por coincidência, também o ponto mais alto. Eis aí porque é inútil buscar provas teóricas do sentido da vida. Ele não é uma máxima uniforme, válida para todos. É a obrigação imanente que cada um tem de transcender-se. Discutir o sentido da vida sem realizá-lo seria negá-lo, e uma vez que começamos a realizá-lo, já não é preciso discuti-lo porque ele se impõe com uma evidência que até a mente mais cínica se envergonharia de negar. A logoterapia tem uma imponente folha de sucessos clínicos, porém, mais significativa do que suas aplicações médicas, talvez seja a função que desempenhou e desempenha, a missão que cumpre no panorama da cultura moderna, num século que tudo fez para deprimir o valor da consciência humana, para reduzi-la a um epifenômeno de causas sociais, biológicas, linguísticas, etc. Frankl nadou na contracorrente e ninguém conseguiu detê-lo. Ninguém. Nem os guardas do campo, nem as hostes inumeráveis de seus antípodas intelectuais, os inimigos da consciência. Frankl apostou no sentido da vida e na força cognoscitiva da mente individual. Apostou nos dois azarões do páreo filosófico do século XX, desprezados por psicanalistas, marxistas, pragmatistas, semióticos, estruturalistas, desconstrucionistas, por todo o pomposo cortejo de cegos que guiam outros cegos para o abismo. Apostou e venceu. A teoria da logoterapia resistiu bravamente a todas as objeções e sua prática se impôs em inúmeros países como único tratamento admissível para os casos numerosos em que a alma humana não é oprimida por fantasias infantis, mas pela realidade da vida. Por isto mesmo, a crítica cultural de Frankl, parte integrante de uma obra onde o médico e o pensador não se separam um momento sequer, tem um alcance mais profundo do que todas as suas concorrentes. Desde seu posto de observação privilegiado, pôde enxergar o que nenhum intelectual deste século quis ver, a aliança secreta entre a cultura materialista, progressista, científica, democrática, cientificista e a barbárie nazista. Aliança sim, seria apenas uma coincidência que o século mais empenhado em negar nas teorias a autonomia e o valor da consciência também fosse o mais empenhado em criar mecanismos para dirigi-la, oprimi-la e aniquilá-la na prática? Dirigindo-se a um público universitário norte-americano, Viktor Frankl pronunciou estas palavras onde a lucidez se alia a uma coragem intelectual fora do comum. Não foram apenas alguns ministérios de Berlim que inventaram as câmaras de gás de Majdanek, Auschwitz, Treblinka. Elas foram preparadas nos escritórios e salas de aula de cientistas e filósofos nihilistas, entre os quais se contavam e contam alguns pensadores anglo-saxônicos laureados com o Prêmio Nobel. É que se a vida humana não passa do insignificante produto acidental de umas moléculas de proteína, pouco importa que um psicopata seja eliminado como inútil e que, ao psicopata, se acrescentem mais uns quantos povos inferiores. Tudo isto não é senão raciocínio lógico e consequente. Nota de rodapé. Frankl Viktor. Sede de sentido. Tradução de Henrique Elfes. São Paulo, Quadrante, 1989. Fim da nota de rodapé. Com declarações desse tipo, ele pegava pela goela os orgulhosos intelectuais denunciadores da barbárie e lhes devolvia seu discurso de acusação, desmascarando a futilidade suicida de teorias que não assumem a responsabilidade de suas consequências históricas.
pois o mal do mundo não vem só de baixo, das causas econômicas, políticas e militares que a aliança acadêmica do pedantismo com o simplismo consagrou como explicações de tudo. Vem de cima, vem do espírito humano que aceita ou rejeita o sentido da vida e assim determina, às vezes com trágica inconsequência, o destino das gerações futuras. Frankl era judeu, como foram judeus alguns dos criadores daquelas doutrinas materialistas e desumanizantes que prepararam, involuntariamente, o caminho para Auschwitz e Treblinka. Se pôde ver o que eles não viram, foi porque permaneceu fiel à liberdade interior, que é a velha mensagem do sentido em busca do homem. Se me aceitas, Israel, eu sou o teu Deus. Redescobrindo o sentido da vida. Primeira leitura, novembro de 2005. Freud assegurava que, reduzido à privação externa, o ser humano perderia sua casca de espiritualidade e poria à mostra sua verdadeira natureza, comportando-se como um bicho. Viktor Emil Frankl, psiquiatra judeu e austríaco como Freud, não acreditava nisso, mas não teve de inventar uma resposta ao colega. Encontrou-a pronta no campo de concentração de Theresienstadt durante a Segunda Guerra Mundial. Ali, reduzidos a condições de miséria e pavor, que no conforto do seu gabinete vienense o pai da psicanálise nem teria podido imaginar, homens e mulheres habitualmente medíocres elevavam-se à dimensão de santos e heróis, mostrando-se capazes de extremos de generosidade e autossacrifício sem a esperança de outra recompensa, senão a convicção de fazer o que era certo. A privação despia-os da máscara de egoísmo biológico de que os revestira uma moda cultural leviana e trazia à tona a verdadeira natureza do ser humano, a capacidade de autotranscendência, o poder inesgotável de ir além do círculo de seus interesses vitais em busca de um sentido, de uma justificação moral da existência. Uma recente viagem a Filadélfia, onde a Universidade da Pensilvânia comemorava com um ciclo de conferências o centenário de nascimento do criador da logoterapia, trouxe-me a lembrança animadora de que na história das ideias tudo se dá como na vida dos indivíduos. Mesmo a extrema indigência espiritual consolidada por séculos de ideias deprimentes não impede que, de repente, a consciência do sentido da vida ressurja com uma força e um brilho que pareciam perdidos para sempre. A evolução do pensamento moderno, de Maquiavel ao desconstrucionismo, é marcada pela presença crescente do fenômeno que denomino paralaxe cognitiva, o hiato entre o eixo da experiência pessoal e o da construção teórica. Cada novo maître à penser esmera-se em criar teorias cada vez mais sofisticadas que sua própria vida de todos os dias desmente de maneira flagrante. A análise existencial de Frankl, a contrapelo do existencialismo de Heidegger e Sartre, que é uma apoteose da paralaxe, recupera o dom de raciocinar desde a experiência direta, que ao longo da modernidade foi renegada pelos filósofos e só encontrou refúgio entre os poetas e romancistas. O que Frankl descobriu em Theresienstadt foi que, além do desejo de prazer e da vontade de poder, existe no homem uma força motivadora ainda mais intensa, a vontade de sentido. A alma humana pode suportar tudo, exceto a falta de um significado para a vida. Ao contrário, dizia Frankl, se você tem um porquê, então pode suportar todos os comos. A privação de sentido origina um tipo de neurose que Freud e Adler não haviam identificado e que é a forma de sofrimento psíquico mais disseminada no mundo de hoje, a neurose noogênica, isto é, de causa espiritual, marcada pelo sentimento de absurdo e vacuidade. A análise existencial é a redescoberta da lógica por trás do absurdo, a reconquista do estatuto espiritual humano que torna a vida digna de ser vivida. A logoterapia é a técnica psicoterápica que faz da análise existencial uma ferramenta prática para a cura das neuroses noogênicas. Uma pesquisa da Biblioteca do Congresso mostrou que Man's Search for Meaning, a mistura de autobiografia, análise filosófica e tratado psicoterápico em que Frankl expõe as conclusões da sua experiência no campo de concentração, é um dos 10 livros que mais influenciaram o povo americano. Se a despeito disso a obra de Frankl ainda não alcançou o lugar merecido nas atenções do establishment acadêmico, é simplesmente porque este é o templo da paralaxe cognitiva. Nota de rodapé.
Livros de Viktor Frankl publicados no Brasil: Em Busca de Sentido, Vozes Sinodal, Psicoterapia para Todos, Vozes, A Questão do Sentido em Psicoterapia, Papiros, Um Sentido para a Vida, Santuário, Sede de Sentido, Quadrante, Psicoterapia e Sentido da Vida, Quadrante, A Presença Ignorada de Deus, Vozes Sinodal. Vale a pena também assistir aos vídeos com Frankl na internet, especialmente a entrevista sobre a descoberta de um sentido no sofrimento, concedida por ele na África do Sul em 1985, disponível com legendas em português nos links do YouTube. Soletração: http://www.youtube.com/WATCH V = 5CD2 K maiúsculo A maiúsculo N maiúsculo O maiúsculo J maiúsculo U maiúsculo parte 1. Segundo link. Soletração: http://www.youtube.com/WATCH V = M B maiúsculo X V maiúsculo Z maiúsculo T maiúsculo BI 6Q4 parte 2. Terceiro link. Soletração: http://www.youtube.com/WATCH V = T maiúsculo X maiúsculo B maiúsculo 85 TJJ J maiúsculo G8 parte 3. Há uma transcrição completa da entrevista no link. Soletração: http://www.alphaga.org.br/COMUNIDADE/DES_LER espaço PHP interrogação ID = 4310. Trecho memorável: enquanto fazemos da felicidade uma meta, não podemos alcançá-la. Quanto mais a almejamos, mais ela se distancia. Esse fato é uma evidente em casos de neurose sexual, pois são justamente aqueles homens que se esforçam por demonstrar a sua potência que vivem atormentados pela impotência. Quanto mais uma mulher tenta demonstrar, pelo menos para si mesma, o quanto é capaz de sentir um orgasmo, mais propensa ela está à frigidez. Mas quando você não pensa em prazer ou satisfação, mas simplesmente se entrega, seja na vida sexual, seja no trabalho, seja no amor, quando não mais se preocupa em ser feliz ou bem-sucedido, então a felicidade se instala por si mesma.